atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 29 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Maria Amélia, e as participações de nossos amigos Valmir e Edgartão, e de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos oportuna mensagem intitulada Esperança Sempre, encontrado na obra Mãos Unidas, autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 535, itens A e B, e 536, itens A e B, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 8 e 9, Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. E no quadro Momento Evangélico, nós seguimos com o estudo do livro Fonte Viva, hoje com o capítulo de número 159, intitulado Na Obra da Salvação. E no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no volume 1, no capítulo que trata das mortes prematuras, no item Pais que percebem tendências suicida. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial, hoje vamos ver a mensagem Esperança Sempre, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, que está no livro Mãos Unidas.
Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar os entes queridos. Ou arraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho, no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargure as obras, continua trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no programa 29 de 2024 e continuando o estudo de O Livro dos Espíritos, hoje vamos ver no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, a questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que a devemos agradecer, Edgar?
Aqui os espíritos reveladores apresentam a seguinte resposta a Allan Kardec: agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. E Kardec continua perguntando na 575A: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? A resposta aqui proposta pelos espíritos é: o que acontece aos ingratos. E ele replica ainda na 575B: há, entretanto, muita gente que não ora e nem agradece, e para esses tudo sai bem. E a resposta apresentada é: sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Bom, naturalmente, essas três questões, elas giram em torno das bênçãos, das dádivas, dos favores divinos e do nosso próprio comportamento quando os recebemos. Ora, diante de qualquer favor, diante de qualquer concessão, diante de qualquer bênção, nós temos dois movimentos que poderíamos adotar. O primeiro é aquele de agradecimento. O segundo é aquele que nega o agradecimento, vinculado a um sentimento de ingratidão, sobretudo também destacando que esses eventuais favores pertenceriam a nós mesmos, como uma fonte de origem, portanto. É claro que Kardec, ao questionar os espíritos reveladores aqui, ele antes de tudo, apresenta uma ideia implícita na questão, que é aquela de que todo favor que nos acontece, antes de tudo, é uma dádiva divina, é uma bênção de Deus. O benfeitor espiritual Emmanuel também compactua com essa proposta reflexiva aqui, patrocinado por Allan Kardec. Em uma de suas lições, Emmanuel vai dizer: as circunstâncias da vida sempre serão um favor de Deus para com as criaturas. Jesus, por outro lado, e aqui eu quero destacar também algumas assertivas de Jesus que deixam isso muito mais evidenciado. Em primeiro lugar, e antes dele, eu quero trazer uma orientação paulina. Paulo de Tarso escreve na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 20, a seguinte afirmação. Ele vai dizer: dando sempre graças a Deus e o Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui também há uma ideia implícita de que Jesus seria esse instrumento da concessão do favor, da bênção de Deus junto às criaturas, o que é uma verdade, evidentemente, até porque ele próprio, em inúmeras ocasiões, vai afirmar com segurança: eu de mim mesmo nada posso fazer, e todas as coisas que eu faço testificam e justificam a vontade do Pai em mim. Então Jesus se coloca também como intermediador das bênçãos divinas. Dito isso, nós naturalmente devemos compreender que, sob os auspícios celestes, sob a vontade soberana de Deus, tudo aquilo que experienciamos na Terra deve ser não somente por Ele conhecido, mas especialmente por Ele permitido. É verdade que nós temos aqui aquelas experienciações desagradáveis, dolorosas, difíceis. Aí muitos amigos e amigas poderão perguntar: bom, e nessas condições, é Deus também quem as patrocina? Bom, é evidente que Deus não quer o nosso mal. Entretanto, nós já somos lucidamente capazes
de refletir de que as circunstâncias do mal são promovidas muitas vezes por nós mesmos e são também, de alguma sorte, instrumentos educativos, onde Deus permite que determinadas ocorrências acabem por acontecer, para que possamos melhor refletir e conduzir e, às vezes, até reformar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e assim por diante. Portanto, de uma forma geral, as circunstâncias da vida devem ser mesmo sempre agradecidas a Deus, especialmente nas ocorrências felizes, como pergunta Kardec e como responde aqui os espíritos reveladores. Ora, na impossibilidade, na recusa, no esquecimento do agradecimento, nós demonstramos uma certa inclinação para a ingratidão. Isso é uma outra questão fundamental, porque a ingratidão traduz a nossa falta de compreensão diante do poder que nos rege os destinos, o poder divino, portanto, que é o grande elemento viabilizador das ocorrências que experimentamos. Sem a vontade de Deus, amigos e amigas, nós não temos condições de vivenciar aquela realidade que naturalmente nós acreditamos ser possível ou ainda passível de ser realizada. E já adentrando aqui nessa questão do item B, a 535B, quero lembrar uma outra afirmação de Jesus. Bom, lembremos que Kardec aqui afirma, né, que muitos recebem as benesses, onde tudo aparentemente vai muito bem, e não ora e nem agradece. Bom, Kardec aqui levanta uma outra questão fundamental, a ideia da prece e do agradecimento. Eu estimulo os amigos a recorrerem oportunamente ao estudo da lei de adoração, que nós, aliás, vamos no futuro, quando adentrarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, estudar, mas a lei de adoração ali afirma que dialogar com Deus em prece é elevar os seus pensamentos a Ele, é agradecê-lo, louvá-lo, pensar nele, né? Então Kardec já dá uma bem superficial aqui, orientação em torno da adoração que mais tarde seria por ele, portanto, melhor trabalhada junto com os espíritos reveladores. Por fim, quero lembrar, então, uma outra assertiva de Jesus, encontrada no Evangelho de Lucas, especialmente, não obstante ele faça as mesmas observações em outros evangelhos. Aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, Jesus vai dizer: a qualquer um que muito for dado, muito lhe exigirá. E a quem muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Essa relação, portanto, entre responsabilidade, recursos, potencialidade e trabalho, tudo isso acaba nos sugerindo que as forças que já comungamos e que já existem em nós devem ser sempre voltadas às boas realizações e, por conseguinte, é claro, devemos sempre agradecer as possibilidades, aquelas que detemos, aquelas que muitas vezes nos escapam, mas especialmente os recursos que já possuímos e que nos favorecem as realizações que já podemos, portanto, concretizar. Pensemos nisso, a fim de que mantenhamos-nos permanentemente conectados às esferas superiores da vida, em agradecimento, com sentimento de gratidão, em prece, para que nós comunguemos uns com os outros as boas realizações que recebemos e, é claro, aquelas que patrocinamos junto aos outros. Maria Amélia. Obrigada, Edgar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Verdade e Luz. Olá,
A Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Bom, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, vamos agora entrar no item 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E na pergunta 536, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial, Valmir? E assim nos responde os espíritos da codificação. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre visam ao homem? Algumas vezes tem razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E na 536b, Kardec reforça: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir, Valmir. E a resposta dos espíritos da codificação é: mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Bom, nos orienta então a doutrina espírita que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E nós temos ainda, lógico, na condição humana, muita dificuldade de compreender que os espíritos são seres inteligentes que agem em toda a natureza. Quando nós vamos adentrando pelo estudo da doutrina espírita, temos, por exemplo, uma questão de número 36 no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona: pode-se conceber a matéria sem o espírito e o espírito sem a matéria? E a resposta é: pode-se, pelo pensamento. Aí, se nós formos mais para frente, na questão 540, quando num trecho da resposta dada pelos espíritos, nós vamos encontrar a seguinte observação: desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo. Tudo se encadeia no universo, admirável lei de harmonia, que nosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Assim sendo, nós vemos que toda a natureza está presente princípios que escapam da nossa compreensão. Já nos orienta a ciência humana que tudo é energia. E também nos elucida a doutrina espírita que a inteligência, de certa forma,
até nos seres mais rudimentares. E, lógico, sempre dando proporcionalidade a esta ideia de inteligência, né? Nós não podemos conceber uma inteligência a um ser unicelular a um ser pensante da nossa realidade. Seria atribuir algo que ainda não há nenhuma possibilidade, porque não houve exercício das capacidades, né, das condições que Deus proporcionou. Falamos isso com base na orientação da doutrina espírita. Obviamente, não vamos encontrar guarida nesse raciocínio na chamada ciência oficial, mas temos aí obras respeitosas que chegam até a dizer que o princípio inteligente dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. Isso é uma síntese da evolução dada, por exemplo, pelo autor Leon Denis no livro No Invisível. Então, nós vamos buscando compreender certas coisas nos limites dos nossos níveis intelectuais e morais. Ao homem ainda não é dado compreender certas realidades, porque lhe falta para isso elementos, falta para isso condições, né, de evolução. Agora, de uma coisa é certa, né? Tudo tem uma razão de ser. O acaso é o nada, e o nada não existe. Então, obviamente, como vemos lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, na sua inteligência incomum, faz a seguinte observação, né? O que é Deus? E a resposta, simples e objetiva: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, a inteligência suprema, é a causa primária de tudo. E como bem observa-se aqui, né, Deus utiliza os seres inteligentes da criação para promoverem em todo o universo as ações necessárias para o equilíbrio universal. Então, aquilo que, por exemplo, está entrando em desequilíbrio, coisa que muitas vezes nós nem imaginamos, que estamos provocando desequilíbrio nas coisas, há necessidade do reequilíbrio. Então, muitas vezes, aquilo que poderia provocar uma situação extremamente prejudicial ao planeta, esses abalos têm por objetivo reequilibrar. Então, nós ainda não temos conhecimento, por exemplo, das energias mentais que o homem é capaz, né, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, engendrar, construir. A doutrina espírita elucida que pensamento é matéria e que ela se adensa, que ela cria ambiente propício para certas doenças, para desequilíbrios psíquicos e assim sucessivamente. Então, chegamos até ser elucidados pelos espíritos que há regiões chamadas umbralinas, que de certa forma são construções mentais da humanidade, e que de tempos em tempos é necessário se fazer um expurgo, porque senão a vida na Terra poderia ser prejudicada a tal ponto de ser aniquilada na totalidade, sem deixar de levar em conta que poderia gerar, antes de mais nada, muitos suicídios, muitos crimes e assim sucessivamente. Então, nós, como seres em evolução, precisamos educar nossos pensamentos, educar nossos sentimentos, e essas chamadas de atenção que mexeu, né, a natureza nos chama para o reequilíbrio, tem justamente, né, para mostrar que o homem é frágil, ele não tem o domínio de tudo que ele pensa que ele tem, o seu orgulho e o seu egoísmo têm limites, então, natural que de tempos em tempos situações dessa natureza acontecem. Maria Amélia. Obrigada, amigos. Acho que é muito importante essa reflexão de hoje, né? Vamos ficar com esse pensamento, com esse estudo. Convido a todos para continuarem estudando, que é uma excelente oportunidade para entendermos essas mudanças climáticas pelas quais estamos passando. Vamos fazer um breve intervalo. Verdade e Luz.
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E no Momento Evangélico de hoje, vamos ver o texto de número 139 do livro Fonte Viva de Emmanuel, por Chico Xavier, intitulado Na Obra de Salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, aos Tessalonicenses. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? Em cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre. E estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Bom, amigos, diante dessa mensagem tão linda, gostaria de ouvir um pouquinho do que vocês têm a nos dizer, Edgar. Naturalmente, a expressiva orientação emanuelina, ela evoca de todos nós uma movimentação para a autoiluminação. Reconhecer-se como ser espiritual e, sobretudo, cuja glória é a glória celeste, é tarefa do tempo, é tarefa do despertamento íntimo da criatura humana, que aos poucos começa a conhecer-se e começa a desbravar-se intimamente. Enquanto isso não ocorre, ficamos ainda demasiadamente restritos àquela realidade do mundo, às demandas do mundo, às expectativas de fruição, os lances do hedonismo, do prazer, e por conta disso mesmo, colocando-nos como, digamos, o centro do universo, todas as nossas aspirações giram em torno de nós mesmos. Invariavelmente, portanto, centramo-nos no próprio egoísmo
evitando, por falta da autoconscientização, evitando assim uma movimentação ao encontro do outro, ao altruísmo, portanto. Ora, a recomendação emanuelina é aquela de conscientizarmos-nos de que Deus criou o espírito e, portanto, Deus vê na criatura humana como um ser ascensional, como um ser que busca, antes de tudo, a própria salvação. Salvar-se, a princípio, depende, portanto, única e exclusivamente da própria criatura. Essa ideia de salvação deve ser vinculada a uma ideia de iluminação, de despertamento, de transformação sempre para melhor, de aprimoramento, burilamento e assim por diante. Então, nos debatendo em torno das expectativas terrenas, e eu aqui quero usar o adjetivo mundano, porque pertencente ao mundo, nós estaremos apenas adiando essa construção espiritual a qual somos todos destinados à glória. E, em função disso mesmo, nesse adiamento, nós acabamos, não raro, sofrendo as consequências das nossas escolhas equivocadas, dos nossos atropelos e atalhos que elegemos como sendo aquele caminho que gostaríamos de percorrer, mas que acabamos por não contribuir com a obra do bem, a não contribuir com a edificação de nós mesmos. A recomendação, portanto, de Emmanuel é muito adequada, muito oportuna, e devemos considerar que os nossos movimentos devem girar em torno da realização do bem que podemos fazer. Valmir, Maria Amélia, amigos e amigas queridos. Você gostaria de completar alguma coisa, Valmir? Tudo muito bem observado pelo companheiro Edgar, né? O que a gente pode fazer uma breve observação, que o pensamento aqui do momento evangélico quase que se encontra com o Livro dos Espíritos, ou seja, o princípio central da lei de Deus é a evolução. E há meios, há recursos sempre positivos, elevados para este encaminhamento. O Edgar fez uma observação, que só vou mudar a palavra, mas entra dentro da ideia dele. Somos seres perfectíveis, ou seja, fomos criados por Deus, passíveis e sujeitos a chegar à perfeição. E os recursos que outrora usávamos e que acreditávamos ser eles satisfatórios para a realidade daquele momento, hoje, numa sociedade mais avançada, muitas vezes já não cabe mais. Então, sempre é tempo do renovar-se, sempre é tempo de buscar encontrar meios, recursos um pouco melhores, né, para a nossa própria sustentação psicológica e também para aqueles que nos rodeiam. Então, sempre é momento para a autoanálise. Né? Dentro do ensino espírita, a gente vem de um processo evolutivo e elegemos certos comportamentos que ontem cabia, hoje já não cabe mais. Então, as escolhas, né, precisam ser sempre bem observadas, né, para, como diz aqui a obra, para que a ira não seja, né, o meio, o recurso que no passado poderia ter alguma importância, mas que na atualidade é fruto de perturbação e de desordem. Obrigada. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz.
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos prosseguir com os nossos estudos e hoje no Diálogo à Luz do Espiritismo nós vamos ver no livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudio Saigusa, volume 1, ainda no capítulo Mortes Prematuras, o item Pais que percebem a tendência suicida dos filhos. O que os pais devem fazer quando percebem a tendência suicida no filho, Edgar? A essa questão, Divaldo Franco inicia a sua resposta afirmando: de imediato levá-lo a um especialista, cercá-lo de carinho, oferecendo-lhe segurança emocional, despertando-lhe confiança, a fim de que possa expor o conflito que o inquieta. Tratando-se de tristeza, é até mesmo um fenômeno saudável, quando de breve duração. Mas quando se prolonga, transforma-se numa forma de melancolia, e essa melancolia pode dar um salto para um surto depressivo, e o indivíduo tenta fugir pelo suicídio porque a vida não lhe tem nenhum sentido. Aos primeiros sinais, portanto, como a insônia, o sono interrompido durante a noite, os pesadelos fortes, a tristeza periódica, o desinteresse pelos estudos, pela higiene, são sintomas que denotam a instalação do transtorno depressivo, que pode conduzir à fuga terrível pelo suicídio. Vale a pena, portanto, levá-lo a um especialista na área da psicologia, da psiquiatria, mas também a uma instituição espírita, para que seja beneficiado pelos recursos psicoterapêuticos que a doutrina coloca ao alcance de todos aqueles que os desejam, tais como, por exemplo, os passes, a água magnetizada, a oração, a desobsessão, porque, invariavelmente, há influências espirituais, mesmo na idade infantil e juvenil, que nos parece tão risonha. Devemos repetir sempre que o espírito reencarnado nesse período traz comprometimentos e os seus adversários vigiam-no, perseguem-no por meio dessas duas providências preventivas. Poderemos evitar as tragédias do cotidiano. Amigos, nesse momento em que estamos passando por tantos casos de suicídio na adolescência, na juventude, até mesmo na infância, o que vocês teriam para comentar? Bom, a gente sabe que existe uma certa ética, né, nos meios de comunicação que evitam divulgar casos dessa natureza, justamente para não incentivar outros, né? Mas nós sabemos que o suicídio no mundo conta-se por milhões. E a gente sabe que as razões principais, muitas vezes, é o materialismo. E observamos aqui a questão do pensamento materialista, porque o homem não divisando nada além da vida humana, né, da vida carnal, então ele não entendendo a sua anterioridade do berço e não compreendendo a sua imortalidade além-túmulo, para alguns triste coisa a vida é. Então, se a vida não lhe corresponde aos anseios, aos seus interesses, ele muitas vezes chega a estados depressivos e ele perde a vida como sendo algo sem graça, sem sentido. Então, por isso que é importantíssimo, né, o investimento em torno do conhecimento da nossa verdadeira natureza.
né? Eu diria isso, compreensão da imortalidade, mudança de ponto de vista, mudança de paradigma, né? Tem uma lição dada pelos Espíritos, capítulo 11, que fala da lei do amor, na lição de número 8, uma ideia que São Lázaro nos remete é o seguinte, que no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimento, e o ponto alto do sentimento é o amor. Estou fazendo essa observação pelo seguinte, mais avançado e corrompido tem sensações. Então, a humanidade ela está mais próxima desta realidade na atualidade do que de viver o amor na sua excelsitude, na sua verdadeira realidade. Então, a busca de sensação, né, esse embriagar-se pelos prazeres mundanos, que muitas vezes geram grandes decepções por causa dos excessos, então acaba muitas vezes levando a pessoa aos descuidos com sua alma, com seu espírito, e muitas vezes as portas do suicídio entra como uma fuga, como algo que poderia ser mais, resolveria suas dores, suas doenças, suas decepções amorosas ou financeiras, ou etc. Maria Amélia. E você, Edgar? As oportunas observações do Valmir, e essas naturalmente trazidas pelo próprio médium baiano Divaldo Franco, acabam por apontar que esse comportamento tendencioso ao suicídio, ele reúne elementos multifatoriais, né, que devem ser permanentemente observados, e isso só é possível com pais atentos, com familiares igualmente vigilantes, sobretudo para estes primeiros sinais que podem sugerir, né, que podem apontar uma certa inclinação para o suicídio. Nós não ignoramos, através dos ensinamentos espíritas, que o suicídio acaba se concretizando por um escapismo, por uma fuga do espírito encarnado que recusa-se a viver tais quais as condições se apresentem e acaba por optar pelo autocídio, antecipando a própria morte e contribuindo muito negativamente para as consequências espirituais que esse espírito, de certo, poderá vivenciar. Ora, também é sabido, através da literatura espírita, que espíritos suicidas apresentam inclinações para novos suicídios, né? Então, é claro que isso pode se destacar em qualquer faixa etária, em qualquer fase de desenvolvimento, mas que esse cuidado especial deve ser muito bem administrado para que, naquele momento que talvez se sinalize uma certa tendência, uma certa inclinação, sobretudo entre crianças e jovens que muitas vezes se isolam tremendamente do convívio social, que sofrem os grandes e absurdos tormentos do bullying na escola, e a necessidade, portanto, do diálogo, né? Da presença dos pais, de uma conversa sempre espontânea e franca, acaba sendo crucial. Então, se nós, é verdade, vivemos uma epidemia de suicídio mundial, e que parece que muitas vezes aumenta, nós também temos uma responsabilidade muito grande para que estejamos cada vez mais vigilantes e atentos para esse tipo de comportamento, muitas vezes visto, inclusive com pessoas próximas de nós, eventualmente com familiares dentro da casa espírita. O espiritismo pode contribuir muito positivamente
para a mudança dessa inclinação, desse comportamento, dessa ideia. E aqui eu sempre gosto de trazer, amigos e amigas, a presença, a necessidade do evangelho no lar, que é um instrumento, um ferramental que não pode ser desprezado, ainda que não haja qualquer sugestão ali no núcleo familiar de comportamentos potencialmente suicidas ou eventualmente de distúrbios e inquietações de natureza mental. Mas o evangelho no lar, ele também é um medicamento terapêutico que pode ser amplamente e sem moderação utilizado por todos os componentes, por todos os membros da família, para o fortalecimento dos laços de afeto, para as discussões mais cuidadosamente elaboradas entre família por temas dos mais variados e, sobretudo, para a identificação de eventuais mazelas também presentes ali no núcleo familiar. Portanto, nós podemos reunir aqui todos esses elementos sugeridos por Divaldo Franco para que contribuamos e de alguma forma, utilizemos estas movimentações como profilaxia para eventuais cometimentos dessa natureza. Maria Amélia? Principalmente amor, carinho e atenção, né? Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. E convidamos agora os amigos Valmir e Edgar para suas considerações finais. Valmir. Agradecemos a Maria Amélia, ao Edgar, ao Gilberto Silva na técnica, aos amigos que nos ouvem, que nos assistem, e a Jesus, nosso mestre amigo, pela feliz oportunidade mais esse trabalho. Edgar. Bom, também estendo aqui os meus agradecimentos a você, Maria Amélia, que coordenou os trabalhos dessa noite, desse nosso programa Verdade e Luz, os comentários e participações sempre oportunas do nosso amigo Valmir Lima, também a direção dos trabalhos técnicos do Gilberto e, evidentemente, a você que nos assiste, que nos ouve, sempre participando conosco, sempre colaborando conosco nos estudos que aqui promovemos. Eu espero mesmo novas e futuras oportunidades para reencontrá-los, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal no YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.